Seja muito bem-vindo, esse é o Segue Elas. Estamos transformando essa Kombi em um motorhome. Hoje viemos trazer um assunto muito importante que é sobre instalação elétrica. O esquema elétrico é fundamental para uma casa funcionar e você ter mais conforto e comodidade. Então vamos falar aí um pouquinho sobre como funciona a instalação elétrica de um motorhome e tentar explicar de uma forma bem lúdica para ninguém sair com dúvida. O crescimento desse mercado, muitas empresas vêm trazendo muita tecnologia e inovação nessa área. E como sempre falamos aqui para vocês, um motorhome se dá através de muito planejamento. É claro que nesse processo também a gente adquire muito conhecimento também. Então a gente quer trazer esse assunto de uma forma mais descomplicada para que todo mundo consiga entender conceitos básicos do funcionamento de um motorhome. E mesmo se você for comprar um motorhome pronto, é de extrema importância que você entenda esses conceitos e saiba como funciona minimamente a sua casa e você consiga ser capaz de fazer as suas próprias manutenções preventivas. Afinal, você nunca sabe aonde você vai parar, se você vai ter problemas e se você vai encontrar profissionais capacitados para te atender. Então nada melhor do que você mesmo entender da sua casa, né? Quando a gente fala de energia elétrica, muita gente acaba tendo até medo de colocar a mão na massa por ter certo risco, né? Mas a gente vai tentar descomplicar esse assunto para vocês verem que se fazer direitinho, com cuidado, você não tem com o que se preocupar. Para a gente ter energia, a gente precisa gerar, armazenar e distribuir. Como que acontece na nossa casa fixa, por exemplo? Uma usina, seja ela hidrelétrica, eólica, solar, independente da forma com que ela gerar energia, essa usina vai gerar e vai transportar para as suas usinas, suas subestações, para fazer um tratamento, né, um armazenamento dessa energia, e daí vai fazer a distribuição através de fios e postes até chegar na população. Nas suas casas, as pessoas têm daí outra distribuição através da sua rede, dos seus fios, que vão chegar em cada tomada e onde você consegue ligar seu celular e pôr para carregar. Em um motorhome, como que a gente faz essa geração de energia se a gente não está conectado em um poste? Se a gente não vai ter um poste para chamar de seu? Como que a gente faz? A gente tem dois métodos para gerar energia, que são as placas solares e o alternador do motor do veículo. As placas solares geram energia ou através da radiação solar, né? Então ela transforma os raios solares em eletricidade, ou através do calor. Quanto mais calor, ela transfere esse calor para eletricidade. O alternador vai gerar energia com a queima de combustível. E como que isso funciona? Diferente do motor do barco, que ele funciona numa ignição manual, então é no tranco, né, na força ele acaba funcionando, o motor do carro ele precisa do motor de arranque para ele funcionar, para não ter alguém girando uma manivela ali para funcionar. Para você ligar a chave e o carro funcionar, você precisa de um motor de arranque. Esse motor de arranque, para ele funcionar, para ele ligar, ele precisa de energia. Então, se seu carro não for um carro elétrico, para que você tenha energia para ligar esse motor de arranque e esse motor de arranque ligar o seu motor, fazer esse motor funcionar e o carro andar, você precisa de uma bateria automotiva. Essa bateria automotiva que também faz com que funcione seus faróis, o som do carro, os fusíveis e etc. Mas uma bateria, ela só armazena energia, ela não gera energia. Então, se a gente tiver só o motor de arranque e só a bateria, ela vai consumir essa bateria e não vai ser reposta. Por isso a gente tem o alternador. O alternador é uma pecinha muito importante porque ele aproveita a queima do combustível, seja álcool, diesel ou gasolina. Ele aproveita essa queima e gera eletricidade que vai recarregar a sua bateria. Com o carro funcionando adequadamente, esse ciclo vai ser constante
e obviamente você sempre vai ter energia na sua bateria. Por isso também que às vezes você precisa fazer uma chupeta ou dar um tranco no seu carro, nos modelos mais antigos, que se você esquecer o seu farol ligado, o som do carro ligado, sua bateria descarrega e você precisa recarregá-la de alguma forma para conseguir ligar o seu carro. No motorhome, que a gente precisa ter várias formas de gerar energia, então além da placa solar, a gente também pode usar o alternador, que ele aproveita essa queima do combustível e transforma em eletricidade e carrega a bateria automotiva. O que sobra, a energia que ele ainda está gerando, ele pode recarregar outras baterias que vão ser o armazenamento de bateria, né, o armazenamento de eletricidade da casa para funcionar os seus eletrônicos, os seus eletrodomésticos. E a gente já começa a entrar no assunto de armazenamento. Afinal de contas, é assim que nós armazenamos energia dentro de um motorhome, através de um banco de baterias. Logicamente, é interessante ter uma capacidade suficiente para manter aí a sua casa funcionando até que ela se recarregue de acordo com a sua geração de energia. No seu banco de baterias, você pode ter baterias automotivas ou baterias estacionárias. E é muito importante você entender algumas características de cada uma delas para você saber qual escolher no final das contas. A bateria automotiva, essa que você tem aí no seu carro, foi projetada apenas para a ignição do carro, para ajudar a ligar o carro. A descarga máxima indicada nesse caso é de até 10% da sua capacidade. Ou seja, se você tem uma bateria com capacidade de 100 amperes, o máximo indicado é que você descarregue ela até 10%, ou seja, 10 amperes. Acima disso, se você consumir mais que 10% da sua bateria automotiva, você vai estar comprometendo a vida útil dela. E além disso, elas também têm uma vida útil entre 2 a 3 anos. Já uma bateria estacionária pode ser descarregada até 30%. Ou seja, se você tiver uma bateria com capacidade de 100 amperes, você pode consumir 30 amperes sem comprometer a sua bateria. Além disso, elas têm uma vida útil maior do que as automotivas. Elas duram em média 5 anos. Mas como vocês podem prever, a bateria estacionária também é bem mais cara do que a automotiva. Quanto maior a sua capacidade, quanto mais amperes ela tiver de capacidade, mais cara também ela fica. Isso que a gente faz o cálculo de consumo elétrico, para você conseguir comprar de uma forma mais assertiva o seu banco de baterias. Saber qual a capacidade desse teu banco, se vai ser suficiente para manter a sua casa funcionando e por quanto tempo. Inclusive, queremos fazer um material te ensinando a fazer a sua própria planilha de consumo elétrico. Então, se esse assunto for interessante para você, se você quer receber esse material, comenta aqui para a gente saber. Saber fazer esses cálculos é extremamente importante para você também reavaliar os eletrodomésticos que você vai ter dentro do seu motorhome e também se basear em compras de bateria, de placas solares, etc. Tudo isso é um conjunto de coisas que vai fazer a sua casa funcionar. Então é muito importante que você saiba fazer esses cálculos, saber o que é importante, o que não, se você prefere ter mais tempo de energia ou ter mais conforto e ter que repor essa energia com mais frequência. Então tudo isso você pode avaliar em base do seu próprio conhecimento. Ainda sobre armazenamento, também tem uma forma de você recarregar suas baterias, que é através de um carregador automotivo. Você conecta esse seu carregador no seu banco de baterias e consegue ter uma fonte externa de carregamento, seja 110 ou 220. Então, onde tiver uma tomada, você consegue dar uma carga completa nas suas baterias. Mas, como eu sempre digo também, num motorhome nada é simples. Então, não é só você colocar um carregador na sua bateria e sair carregando em qualquer lugar. Para você evitar descargas ou cargas excessivas nas suas baterias e isso prejudicar, né, o funcionamento delas, você precisa ter um controlador de carga. É um outro aparelho conectado também no seu banco de baterias que vai fazer o controle e vai te indicar qual o carregamento das suas baterias. Assim que elas estiverem completas, ele vai parar de fornecer essa energia para não ficar dando sobrecarga ali e não ter nenhum problema. E se tava simples até agora, chegou a hora de complicar um pouquinho, então segura aqui na minha mão e vamos junto! As baterias são 12 volts. Logicamente, se você ligar seus equipamentos aí 110, 220, nessa tensão você não vai conseguir ter êxito.
Para isso, a gente precisa de um inversor. O inversor é um item essencial para converter a tensão 12 volts em 110 ou 220. Além disso, ele também converte a corrente contínua em corrente alternada. Você nunca ouviu falar nesse assunto? A energia elétrica que chega na sua casa é de corrente alternada. E, logicamente, os equipamentos, os eletrodomésticos, foram projetados para essa corrente, né? Para serem funcionados dentro das casas das pessoas. As baterias funcionam com corrente contínua e existem outros produtos 12 volts já projetados para funcionar nessa mesma corrente. Daí você me pergunta, tá, mas eu vou ter um inversor, então eu posso levar os meus equipamentos 110 e 220 e usar sem problema? Sim, você pode. Qual é a questão? O inversor, para ele funcionar, ele também consome energia. Então, se nem relógio trabalha de graça, gente, é muito importante você saber que vai ser mais um equipamento consumindo energia do seu banco de baterias. E ele não consome pouca energia, não. Então você precisa estar atento e verificar. Se não é mais importante você substituir alguns equipamentos para 12 volts e assim acabar consumindo menos bateria aí no seu banco de baterias. Hoje a gente já vê uma variedade muito maior de produtos 12 volts no mercado. Assim como eu disse no começo do vídeo, como esse é um mercado em expansão, esse setor dos motorhomes vem crescendo de uma forma muito significativa, principalmente no Brasil, muitas empresas estão se adequando a isso. Então a gente já vê aí uma movimentação, um surgimento de novos produtos que antes era bem difícil ou não existia, né? Você não conseguia encontrar e se você conseguisse encontrar era tudo produto importado. E pensando nisso, nós separamos uma coleção especial lá na Shopee com todos os produtinhos 12 volts que nós compramos para nossa Kombi. Assim você já tem como referência lojas confiáveis e produtos testados que nós compramos e aprovamos para você também comprar para o seu motorhome. Vamos deixar o link da nossa coleção aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Comprando pelos nossos links, você garante produtos de qualidade que nós testamos de lojas confiáveis, entregam no prazo e também a gente ganha uma pequena comissão sobre a venda e isso ajuda o nosso projeto a seguir em frente. Depois de gerar e armazenar energia, a gente precisa distribuir essa energia para que tudo funcione. Nessa etapa, vale frisar que, claro que se você não se sente preparado minimamente para fazer a sua instalação, a gente não recomenda que você saia fazendo qualquer coisa, não. Mas é muito importante que mesmo se você contratar alguém para fazer esse serviço, que você aprenda com essa pessoa, que você verifique o trabalho que está sendo realizado, para que no futuro você também consiga ir aprendendo, se desenvolvendo e conseguindo fazer as suas próprias manutenções. Para distribuir energia elétrica, você vai precisar projetar um esquema de distribuição elétrica. Vai determinar os circuitos individuais de cada grupo de dispositivos. Cada grupo tem que ser protegido através de disjuntores e fusíveis, que é o que vai proteger ali o circuito de sobrecargas e curto-circuito. Isso, você conecta os cabos elétricos e faz a distribuição de acordo com normas e procedimentos de segurança. Para fazer tudo isso de forma segura, você deve comprar cabos elétricos de boa qualidade e também de bitola adequada para ele suportar carga elétrica e minimizar perda de energia. Proteja os cabos de danos mecânicos e térmicos, certifique-se que eles estão devidamente fixados e isolados. Certifique-se que o aterramento está feito de forma correta. Marque todos os cabos e conexões com etiquetas para facilitar na hora da manutenção. E com esse vídeo a gente tem te ajudado a entender um pouquinho mais sobre esse assunto tão complexo. Lembrando que nem eu nem a Cíntia somos especialistas no assunto, por mais que a gente estude aí eletromecânica, esse é um assunto que a gente aprendeu em muitos estudos quando a gente resolveu comprar uma Kombi e transformar em um motorhome. Então, para hoje, nosso projeto está em desenvolvimento, a gente teve que estudar muito e a gente resolveu compartilhar um pouquinho desses aprendizados aqui com vocês.
mostrando um pouco da parte teórica, do que dá certo, do que dá errado. Acompanhe em tempo real a nossa jornada nas nossas redes sociais. No nosso blog tem todo o conteúdo da parte teórica bem descrita, com todas as medidas e dados mais técnicos para quem precisa. E no YouTube é uma linguagem um pouco mais descontraída, para vocês verem o passo a passo e também para a gente conversar sobre esses assuntos que geram muita curiosidade e dúvidas ainda hoje. Para que tudo que a gente conversou hoje funcione direitinho, você precisa fazer manutenções preventivas e, claro, usar bons produtos de qualidade podem garantir a sua segurança. Todos os produtos você encontra lá no site da Leroy Merlin, que entrega para todo o Brasil e tem até uma calculadora virtual que te ajuda a saber qual a quantidade de cada item que você precisa comprar para o seu projeto. O link da Leroy também vai estar na descrição desse vídeo para você conferir as ofertas. E se você quiser mais desconto, é só seguir a gente nas nossas redes sociais, que por lá a gente sempre tem cupom especial para quem segue elas. Inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!